nós temos a presença do chefe Antonello, ele que é um dos chefes do Meu Bistrô, e abordará esse tema com a gente. Dia dos Pais, menu especial da Casa do Chefe para a sua. Antonello, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, meu amigo Elton. Tudo bem? Boa noite todo mundo aí do Bradesco Prime. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar uma receitinha para o Dia dos Pais aí. Fantástico, maravilha. Então, faz o seguinte, Antonello, você apresenta, conta um pouco da sua história, essa relação sua com a culinária pra gente aí. Ah, com o maior prazer, hein? Eu tenho 44 anos, já sou formado em gastronomia há 20 anos, e fiz a faculdade pela AMB Morumbi no ano de 2000, daqui não tinha nada dessa moda, e assim, de lá pra cá tive restaurantes, tenho o Buffet Antonello, que eu faço eventos, casamentos. Hoje eu tenho o Chefe Antonello Café aqui em Campinas, graças a Deus, sucesso total, apesar da pandemia. Trabalho também com a Canoleria Brasil, com cannoli, que é uma sobremesa italiana. Eu sou descendente italiano e amo a Itália. E o cannoli, por 5 anos, foi o cannoli do Allianz Parque, o cannoli do time do Palmeiras. Então eu vivo 24 horas de gastronomia, né? Eu acordo, comida, almoço, jantar, dia, sem folga, que todo mundo sabe que vida de chefe não é fácil, né, Elton? Mas tem que fazer com amor, né? Eu tenho muito amor, muito prazer e faço assim, a cada dia que eu acordo, mais inspirado ainda, né? Você se inspirou para trazer para a gente um menu para esse Dia dos Pais? Então, eu tive uma ideia de fazer um prato diferente, um prato que os pais gostam de fazer, gostam de comer, um prato que você pode fazer e deve fazer em grupo, porque é um prato que até demora um pouco a execução. Então nesse meio tempo você vai tomar um vinho, você vai conversar, você vai trocar ideia com seu filho, com a sua esposa, vão conversando para ter todo esse projeto pronto, que é aquele risoto maravilhoso. Eu peguei uma receita que eu, graças a Deus, já fiz várias vezes nos meus restaurantes, meus eventos. É uma receita tiro certo para o pai que quer almoçar bem, para o filho fazer para o pai. Vocês vão conferir a receita, viu? E é facinho de fazer. Fala pra gente, deixa de mistério. Já pode falar? Eu vou deixar de surpresa, será, hein? Um risoto de chuchu com quiabo e jiló. Não, brincadeira. O que eu escolhi foi o risoto de camarão, curry e manga. Então, assim, diferentes ingredientes e diferentes sabores. Então, tem o camarão, tem o curry, tem a manga, que eu tentei trazer um pouco do Brasil também, né? O curry é asiático, o arbóreo, italiano. A manga não é brasileira, mas assim, o brasileiro ama, né? Graças aos portugueses. Então a manga é fácil de encontrar, é um ingrediente barato, deixa o prato bonito e extremamente saboroso, né? Espero que gostem. Não, perfeito. E na questão dos ingredientes fáceis, não, porque de repente a gente diz, olha, risoto de camarão, curry e manga, né? Mas vai se preparar, né? É coisa que a gente vai tentar preparar isso facilmente. Vai. Hoje em dia, qualquer supermercado você acha o arroz arbóreo. E o curry, qualquer prateleira de tempero, você já encontra curry, diversas marcas. E a manga, não precisa nem falar, né? Então não tem segredo nenhum ingrediente que tem que procurar em empórios, não, é tudo, qualquer supermercado você acha. E não vai gastar muito, porque hoje o arbóreo você encontra com preço muito bom. O camarão está numa época boa também,
Então dá para economizar e fazer um belo prato. Perfeito. Então vamos lá. Comece a arte pra gente. Então vamos começar. O risoto, eu até já esquentando, eu até avisar o pessoal que eu estou na minha cozinha do meu restaurante aqui em Campinas. E então é uma cozinha real, não é nada daquele cenário montado, não, é a cozinha onde depois da live eu já vou virar o fogão e já tem pedido para eu entregar, né? Então assim, é uma cozinha real, até desculpa às vezes o pessoal de casa aí, não é aquele cenário de TV, mas é uma cozinha real, né? Para você entender como que funciona mesmo no restaurante ou no dia a dia. E o risoto, vou começar pelo risoto. Eu estou com arroz arbóreo. Então, você não pode, o arroz agulhinha, chamar de risoto. O risoto tem que ser com arroz, o grão italiano. Você encontra o carnaroli, o arbóreo, são os mais comuns. Mas para chamar de risoto, tem que ser o grão italiano, que é até uma ofensa para o italiano. Você colocar o arroz agulhinha, que ele nunca vai dar a cremosidade que a gente quer no prato. Aí você é obrigado a colocar um creme de leite para ter aquela cremosidade. E já não é um risoto, porque o risoto, a cremosidade é o amido que solta do grão. Então já começa por aí. A primeira coisa é ter o arbóreo, que é essencial, que eu falei para vocês, fácil de encontrar. Olha que dica importante, né? De repente a gente vê o pessoal falando, poxa, mas o risoto ele não fica legal, ele não fica igual aqueles quando no restaurante lá, né? Então esta é a primeira dica, de repente. Primeira, chama de arroz cremoso. Se você usar um outro arroz, fica muito gostoso. Se pegar o arroz já cozido, colocar o creme de leite, os ingredientes, fica bom, mas arroz cremoso. Outra dica fundamental, o caldo. Você não pode fazer o risoto somente com água. O segredo todo do risoto está no caldo que a gente vai usar. E cada risoto você usa um caldo. No caso daqui, eu estou usando um caldo de camarão. Por quê? Vou usar o ingrediente principal, o camarão. Se eu fosse fazer um caldo de galinha, um risoto com frango, vou usar um caldo de galinha. Um risoto de legumes, um caldo de legumes. Então, o fundo, o caldo, é o essencial. Porque nele o grão vai absorver o sabor desse caldo. Se eu colocar só água, não vai ficar aquele risoto sem graça. Então, tem que usar um belo caldo. Nesse caldo, cenoura, cebola, salsão e água. Acabou. Aqui eu coloquei até uma salsinha. Então, cebola, cenoura, salsão e água. Deixa cozinhar, não precisa estar em fogo muito alto. E ele vai extrair aquele sabor do legumes junto com a casca do camarão. Aí que é o pulo do gato. Eu limpei o camarão, joguei a casca nesse caldo, aí ficou aquele caldo de camarão. Entendeu? Aí que dá o tchan da nossa receita. Então, tendo o arbóreo, tendo o caldo, ok. Vamos começar ao risoto em si, né? Cebola. O pessoal tem a receita aí? Aí vai ficar fácil. Eu vou refogar a cebola. Você pode refogar no azeite ou na manteiga. Então, fica na preferência de cada um. Eu vou cortar uma cebola aqui. Corta em quadradinhos. Tranquilo, hein, Alta? Sabe fazer risoto? É fácil, cara. Depois dessa explicação, eu tenho certeza que eu não vou errar. Eu vou ter que preparar hoje, na verdade, saindo daqui. Lá no domingo eu vou fazer treino aqui pro paizão, né? Isso aí, ó. Azeite. Aí eu vou colocar a cebola. Olha o barulho. Fazer barulho, hein?
Aqui eu deixei a cenoura para mostrar que tudo isso foi dentro do caldo. E o caldo eu coei. Então, a cebola, a cenoura, salsão, como ia demorar, eu já deixei, já coei e tá todo aí. Tirei a casca de camarão, tá tudo certinho. Só o caldo para não ir pedacinho de cenoura já cozida, né? Ó. São ingredientes simples, são comidas sofisticadas, né? Que a gente está preparando. Isso, simples. Refoguei a cebola. Vamos entrar com o arbóreo. Ó. A etapa é universal e é sempre essa. A manteiga, o azeite, a cebola, o arbóreo e vai mexendo. O risoto não tem, vou mudar a etapa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, você tem que seguir esse início. Depois desse início, você cria o que quiser. Pode até fazer o risoto de jiló, chuchu, quiabo, que vai ficar bom. Tendo um fundo gostoso. Ó, aqui, ó. Dá aquela fritadinha, aquele barulhinho gostoso. Aí entra o vinho. Vinho branco seco. Não vinho branco doce. Porque senão doce vai mudar o gosto do seu risoto. Vinho branco seco. Então escolhe a uva que você quiser. Que eu estou usando uma da uva Chardonnay. Mas o vinho que você tiver em casa. Não precisa ser caro também. Ó. Olha o barulhinho. A fumaça. Eu vi. E ela começou, né, a questão da harmonização. Então, eu acho que já dá para começar por aí, né? Você escolheu esse vinho por conta justamente da harmonização, né? Sempre tem que ser vinho branco seco. Aí você escolhe uma uva. Não, nesse caso não vai interferir na harmonização final do prato. Você vai fazer, para o vinho, o grão absorver esse vinho. Aí, ó, para não queimar, eu já vou entrar com o caldo. Nosso caldo. Porque o vinho tem que entrar naquela. Por isso que tem a etapa que tem que seguir. Não adianta eu colocar o vinho depois. Que depois que ele absorveu o caldo, ele não vai absorver o vinho. Então ele tem que absorver primeiro o vinho. Ficou saboroso, aí ele vai receber o caldo. E você vai mexendo. E ele vai hidratando. Outra coisa que às vezes o pessoal pode até errar: risoto sempre no fogo alto. Eu vou fazer o risoto no fogo baixo. Não, é sempre no fogo alto e uma panela grossa. Uma panela de ferro boa, como essa aqui que é de ferro. E porque a panela fina, você vai queimar o risoto. Ele tem que ser feito em fogo alto. Não adianta querer fazer risoto em fogo baixo. Fogo alto. Então são dicas que tem que pegar do fundo, do caldo saboroso, do vinho branco seco. Eu sei que você vai me perguntar, Antonello, mas e se eu quisesse usar o vinho tinto seco? Pode usar. Só que aí você vai dar coloração para o seu risoto. Não ficaria legal o risoto de camarão com vinho tinto. Seria legal com uma carne seca, um ossobuco, que aí o seu risoto vai ficar mais vermelhinho. Ó. E ele vai hidratando, hein? Então no começo ele absorve muito caldo.
Ele absorve bastante. Ó. Aí depois ele vai inflando. É que nem a gente vai comendo e vai saciando. O grão é a mesma coisa, ele vai absorvendo, depois devagarinho ele vai recebendo mais. Mas no início está aquela fome, né? Aquela sede. Ele vai recebendo caldo e você tem que estar sempre mexendo para liberar o amido do grão. Que esse mexer que vai fazer com que ele fique cremoso. Então você não pode encher de caldo e eu vou assistir televisão. Não. O risoto tem que ser mimado, tem que ter atenção, que nem criança. Por isso que é um prato que tem que fazer com os amigos, com a família. Porque enquanto um fica aqui mexendo, vai conversando, senão fica um trabalho escravo, né? Então tá ideal o tema que a gente escolheu, né? É um prato para ser feito aí com a família reunida. Vai ficar todo mundo na cozinha e respeitando. Isso, um ajuda o outro. Vamos preparar o prato junto, então perfeito. É, isso aí. E aí depois você vai falar do vinho, né? Eu assisti a live, foi maravilhoso, uma bela aula sobre harmonização. E esse prato não é tão fácil a harmonização, mas não é difícil você achar vinhos hoje em dia que dê certo para ele. Não é difícil, inclusive eu estava lembrando aqui na conversa que a gente teve lá na última live. E para quem está nos acompanhando depois da live, se quiser entrar lá para pesquisar nas redes sociais do Bradesco Prime, só procurar lá Bradesco Prime Mistral, vai aparecer para você. A Laura comentou com a gente que tem, lógico, dentro da dica que a professora passou, né, que são vinho branco, né, também você é perfeitamente harmonizado para esse prato que está preparando. E ela falou do vinho Espado Maria Gomes, né, que é um vinho excelente para acompanhar este prato aí também. Tem dicas importantíssimas para complementar todo esse menu que está sendo apresentado aqui. Né? Agora, Daniel, eu acho que é legal a gente comentar também a questão de variação, né? Porque o camarão eu particularmente adoro, né? Então não seria problema para mim. Mas, de repente, a pessoa não gosta, né, do mar. Eu posso substituir o camarão por alguma outro acompanhamento? Fica muito bom. Frango. Combina demais. Frango, curry e manga. Então uma carne de ave, né? Se você quiser, né, um fazão, uma galinha d'Angola, que é tudo mais difícil de achar. Mas o frango é uma opção mais barata e que tem muita gente que tem alergia a camarão, que não gosta de camarão. Eu já fiz com frango e cubinhos. Só que aí a diferença, se eu quiser fazer o de frango aqui, o caldo de galinha, só que o frango eu teria que selar. Você vai cortar o frango, temperar numa outra frigideira, vai selar os cubinhos, que ele fica douradinho, bonitinho. Aí depois você coloca no risoto. Diferente do camarão. Do camarão eu vou colocar ele, e depois eu vou falar dele aqui, eu vou colocar ele cru. Ele é muito rápido o cozimento. Então eu não precisaria, se fosse aquele camarão rosa, gigante, aí sim. Mas esse não, é um rosa M. Ele, no final do risoto ele já vai estar ótimo, macio. Não corre o risco de endurecer, de sumir. Então esse é o de frango ficaria perfeito, porque eu já fiz. Já a fruta, a manga, ela é a ideal, né? Ou a gente consegue substituir por outra fruta. Eu já fiz com banana, camarão, curry e banana. Fica uma delícia com banana. Então a mesma coisa, ao invés de colocar manga, coloca banana. Tem também uma outra vez que eu fiz com abacaxi. Você pega o abacaxi em cubinhos e coloca.
que ele é um prato, o curry é um prato, é um tempero, um condimento picante. Então é legal colocar alguma coisa para contrastar. Então o curry com a manga, com a banana, como vai ser na harmonização do vinho. É legal você colocar, ele vai muito bem com qualquer espumante. Então esse prato com espumante, perfeito. Com um vinho frutado, Riesling, um Chardonnay, um vinhozinho branco frutadinho, ele vai bem, porque para combater a picância do curry. Então vai junto, não adianta colocar um vinho extremamente, né, um vinho que eu digo mais pesado, que aí não vai caminhar junto. Eu não sou sommelier, pelo amor de Deus, mas é mais ou menos isso. Você tem que equilibrar o vinho com a picância do curry. Não, perfeito. E aqui, já vamos entrar, né? Está vindo aqui do internautas da gente. O pessoal está perguntando para a gente, será que o caldo está esquentando, está quente? Desde que a gente começou a nossa conversa aqui, né? O caldo sempre quente. Sempre quente. Sempre quente e nunca ferver. Você não deixa ele ferver. Vai do fogo baixo e vai completando. Vai completando. Se você vai vendo que está baixando, vai completando. Eu até tinha desligado, porque ele estava já bem quente. Aí agora eu vou ligar de novo, mas assim sempre vai completando e nunca deixar ferver. Não precisa ferver. Outra dica que eu esqueci, foi bom até ter lembrado, nunca coloque sal em caldo algum. Nunca. É só o sabor do ingrediente que está ali. Porque o sal, a água vai evaporando e o sal vai aparecendo. Aí depois que você for querer corrigir teu risoto, vai falar, mas nossa, meu risoto tá salgado. Mas nem coloquei sal, mas está no caldo. Você matou teu risoto no caldo. Então nunca, em hipótese alguma, coloque sal. E não precisa deixar ferver. Já ia errar aqui, já ia colocar Aqui, Elton, eu vou colocar o curry. Nessa etapa, eu já vou colocar o curry. Curry é aquela coisa. Ele é picante. Então é legal você colocar o curry. Aí experimenta. Vê se está no padrão que você quer. Eu gosto de muito picante, mas tem gente que não gosta. Que aí eu coloco bastante curry. Mas aqui ó, até eu vou colocar um pouquinho mais. Realmente é para sentir o curry. Ó, aí ele entra agora, ele vai já aromatizar o risoto com o curry. Aí eu vou falar, posso falar do camarão? Pode, claro. O camarão... Deixa eu só fazer uma vez aqui para o pessoal que depois que a gente já tinha iniciado o Isso. que ele vai estar disponível lá na descrição do vídeo assim que a gente treina dele encerrar aqui a nossa live também. Você pode entrar na descrição de todos os ingredientes que o Antônio está utilizando aí. Isso. Vamos lá, camarão. O camarão eu deixei ele com sal, pimenta do reino e azeite. Então ele está marinando aqui nesse tempero. Aí que ele vai entrar cru no final. O detalhe, quando eu vou fazer um risoto, outra dica, hein, ó. Vamos pegar aí, galera. Qualquer ingrediente que vá entrar no risoto, espera aí que eu vou colocar um pouquinho mais de água aqui no caldo. Qualquer ingrediente que você vá colocar no risoto, ele tem que estar temperado. Eu vou colocar um camarão, ele tem que estar temperado. Eu vou colocar um peixe, uma lula, um filé mignon, um frango.
ele tem que estar temperado. Por quê? Se você não tempera o ingrediente principal, depois você vai provar e vai ver que ele está sem sal. Aí você vai tentar colocar mais sal para corrigir, vai salgar e ele não vai pegar o sal. Então, todo ingrediente você salga a parte e coloca no risoto. Porque depois você não vai conseguir que ele fique salgado. E vai salgar o risoto inteiro. Você viu que tem umas... Tem alguns macetes aí, pelo que eu entendi, a correção do risoto, ela nunca vai ser a melhor alternativa. Né? Quando a gente fala do camarão, quando a gente está falando do molho, ele tem que estar preparado, porque na hora que entra no risoto, aí a gente não consegue acertar muito a mão. Isso. Então ele já vai temperado. E o risoto é assim, sempre a correção é a última coisa. A última coisa que você vai corrigir é o sal. Porque normalmente vai entrar uma manteiga com sal. O ingrediente já está com sal. O caldo está extremamente saboroso. O parmesão é salgado. Então todos os ingredientes que você vai colocar, no final tem risoto. A maioria dos risotos que eu faço, eu nem coloco sal, porque já basta o sabor dos ingredientes e do caldo. Então ninguém fala dos ingredientes, mais ou menos chegou aqui, né? A gente está utilizando. Isso. Mas ele pode ser substituído, por exemplo, por páprica picante. Fica bom, hein? O páprica fica gostoso, hein? Já chegou uma dica, então, aqui, o pessoal que está acompanhando aí. Açafrão. Então, se você quiser fazer com açafrão, você pode fazer com açafrão. Fica muito bom. Com páprica. Aí a páprica, você tem que balancear um pouco da picante com um pouco da doce. Se você colocar só páprica picante, já era, né? Vai ficar mais picante ainda que o curry. Mas fica legal a páprica. Assim, tem os ingredientes que você pode depois dar uma coloração. Se você quiser colocar um espinafre para dar um verdinho, tem esse espinafre em pó. É que assim, o risoto você pode criar. Eu estou fazendo uma base. Aí, o legal é você criar, não ficar muito engessado. Você pode colocar camarão, curry, manga e crispes de presunto parma. Fica excelente para finalizar. E entra um presunto parma, uma farofinha de presunto parma, que é uma coisa que você foi lá e inventou. E fica bom. Aí, pelo que eu estou entendendo, além da gente estar com uma receita com ingredientes simples, para o sofisticado, e é bastante versátil também. Né? Se a gente quiser fazer algumas substituições, aí não há problema algum. Nada. É até legal para você. Você faz um dia esse e depois cria. Faz com de banana. Cria com banana. Coloca um bacon no meio. É criação. Você vai colocar uns cogumelos, sei lá, vai inventando. O risoto é legal, isso que é difícil você errar no sabor, assim, não ficar bom. Se você fizer todos esses passos, ele vai ficar bom. Não tenha dúvida. Olha aqui pra gente aqui, quanto de arroz eu coloco para cada taça de vinho, se eu uso um pouquinho de vinho aí, mas qual que é a medida que a gente tem que usar o vinho com arroz? Assim, para um copo um copo americano de arroz arbóreo, eu coloco meio de vinho. Então não é muito o vinho, você vai pôr você não pode encharcar de vinho, mas eu coloco sempre mais ou menos nessa medida. Um copo americano para meio de vinho. Se quiser colocar mais também,
não vai matar a tua receita o vinho. Só que aí não sobra para beber depois, né? Durante a receita, né? Aqui, ó, tô descascando a manga. Se tiver mais pergunta, pode mandar, viu? Enquanto você vai descascando a manga aqui, chega uma pergunta que é interessante, né? A gente está falando para o versátil, né? E o que a gente pode fazer para trazer o jogo para uma versão preparo diferente do ingrediente? Ó, fica legal que dá para colocar palmito, pupunha. Então você faz um risoto de palmito, curry e manga, por exemplo. Interessante. Eu faço às vezes muqueca de palmito para quem, né, não come carne. Às vezes fica melhor do que a com peixe. Aqui, ó, eu vou cortar a manga. E outra coisa, Elton, importantíssimo. O risoto, você tem que estar sempre provando. É muito difícil. Hoje até eu consigo, só no olhar, saber se ele está bom ou não. Mas você vai sentindo a evolução do risoto e é provando. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Tá quase bom, hein? Tá quase bom. Tá quase no ponto que eu quero. E o risoto, é outra coisinha que eu vou falar. Outra dica. Ele nunca, você pode empratar o risoto e o risoto tá firme. Ele tá o risoto em pé. Que às vezes você vê numa foto aquele risoto em pé. Tá errado. O risoto é cremoso. Ele tem que colocar no prato e ele esparramar. Não é uma sopa, mas ele tem que ficar cremoso. Então, senão, ele passou do ponto. Se ele está firmão, e é uma dica muito importante, quando você for finalizar o risoto, nunca deixe ele seco, porque você vai servir até chegar na mesa do teu convidado, ele já passou do ponto. Ó, vou colocar o camarão com azeite e tudo que tava lá, já temperadinho, porque senão, se eu sirvo o risoto, eu termino o risoto aqui, ele tá seco, até eu servir, ele vai chegar empapado no prato. Então sempre que terminou o risoto aqui, você vai ver ele muito cremoso. Só que esse muito cremoso, em 2, 3, 4, 5 minutos, ele chegou no ponto ideal na mesa do teu convidado. Se você não deixar ele cremoso aqui, ele vai chegar muito mais seco na mesa do teu convidado. Aqui neste momento que você colocou o camarão aí, o arroz, ele já não estava tão encharcado aí de molho, ele já estava muito mais cremoso, um pouquinho mais seco. Está bem mais seco. Aí que eu vou finalizando com o risoto, com o caldo, até chegar onde eu quero. Agora eu vou colocar a manga. A manga também no final. Porque se eu coloco a manga muito cedo, ela desmancha. E não é a ideia que ela desmanche, né? Eu gosto de ter aquele camarão molinho, aquela manga resistente. Ó, nossa, aqui já tá. Porque eu vou terminar colocando a manteiga. Aí a manteiga já vai dar mais cremosidade e brilho. Então manteiga, cremosidade e brilho. O que eu vou... Outra observação. Em risoto de frutos do mar, camarão, peixe, eu não coloco parmesão.
Por quê? Porque o parmesão é um ingrediente forte. Então você vai fazer um risotinho de camarão delicado, você vai colocar um parmesão, o parmesão vai matar teu camarão. Vai ficar bom? Muito. Mas vai matar o camarão. Ah, um risoto de vieira. Pô, legal. Caríssimo, delicado. Parmesão matou. Mas é opcional. Você pode, se você gostar do parmesão e quiser colocar o parmesão, pode colocar o parmesão. Até na receita aí que vocês vão receber, não tem parmesão. Mas se quiser, pode colocar parmesão. Eu não coloco justamente porque são ingredientes delicados e pode matar a tua receita. Aí vai ficar boa, vai. Mas o camarão não vai sentir o parmesão. Ó. Dicas importantíssimas aí. E aqui, olha, deixa eu dizer para vocês, se por exemplo a gente não tivesse utilizando a manga aí e a gente estivesse usando a banana para dar esse toque da fruta, uma pergunta que chegou, o chiclete combina, vamos dizer lá, no interior, vai ornar ou não vai? Olha, o shimeji, ele é neutro, né? Ele é neutro. Ele não vai alterar em nada. Eu colocaria sem problema nenhum. Ele vai ficar até mais rico aqui. Combinaria sim. Não vai, então, ele não é um fungo que dominaria. Não, ele é na dele, nutritivo, gostoso, e não influenciaria muito não, hein? Pode ficar tranquilo, pode colocar. E se a gente colocasse o parmesão, de repente ele mudaria um pouco, o shimeji não teria esse mesmo efeito. Não. Eu nunca experimentei shimeji, manga e camarão, e curry, né? Mas talvez eu tiraria a manga e colocaria o shimeji, shiitake. Mas assim, então aí é legal, para quem perguntou, faz esse teste. Depois me fala se ficou bom ou não, né? Já deixa nos comentários aí, de repente já utiliza para a próxima live, né? Então. E a turma aqui que está acompanhando a gente, eles viram você colocando a manteiga aí, para quem é vegano, na substituição da manteiga, o que a gente poderia utilizar? azeite. Azeite é um que dá para ficar bem mais saudável e, assim, o sabor, né? Eu adoro azeite. Às vezes nesse risoto aqui, no finalzinho, você pode colocar um azeitezinho tranquilamente, que ele vai ficar ótimo. E lembrando também, Elton, não podemos esquecer do meu bistrô, que eu sou chefe do meu bistrô, e o pessoal que quiser esse prato na sua casa, eu faço. Né? Tem a nossa promoção aí do Bradesco, que quem é o Viva Prime, né? Tem o desconto nas aulas, no jantar do meu bistrô, né? Nosso parceirão aí. Maravilha, isso daí na verdade a gente vai passar as informações aqui antes de terminar a nossa live completinha para você que está acompanhando a gente aí no programa Viva Prime, todos os parceiros que a gente tem lá e o meu bistrô, os grandes parceiros da gente também. Agora a gente está falando de uma receita do... Para de fazer, né? Pelo amor de Deus, a boca já está cheia de água. Eu não sei, eu já tenho. Olha lá. Aqui, ó. Tem mais pergunta? Gente acompanhando, tem bastante gente mandando pergunta aqui. Deixa eu só perguntar para você: quantidade de arroz por pessoa, né? Porque a gente quer fazer um risoto, de repente eu tenho 5, 10 pessoas em casa. Qual que é o rendimento dele? Ele dobra. Então, se você colocar 150 gramas, você vai ter 300, 400 gramas com ingrediente. Então, ele rende muito. Então você calcula 100 gramas por pessoa, que ele dobra mais ingrediente, vai dar 300 gramas por pessoa, que é bastante coisa. É bastante coisa. Parece que não, mas satisfaz tranquilamente.
Outra coisa, só para falar, o risoto, eu terminei. Aí eu tô, vamos por aqui, você vai olhando, se achar que ele tá meio seco, você põe mais um pouquinho. E deixa sempre ele dar uma descansada. Então, ele vai terminar, você vai ver que ele vai estar aguado. Não muito aguado, né? Mas porque ele vai dar essa descansada e você vai servir o pessoal. Então ele tem que estar. E se você, porventura, serviu, alguém quer mais e o risoto tá já meio seco, coloca mais caldo quente em cima e mexe, que ele volta a ficar cremoso. É uma dicasinha para você não perder, né? Aqui. Antonello, o áudio caiu. Continua aí, pode ir. Opa, peraí. Então aqui, ó, o risoto tá pronto. Tá pronto, tá bem cremoso. Vou ver se eu consigo mostrar pro pessoal aí, ó. Essa frigideira é extremamente pesada. Ó, cremosidade. Quer um pouquinho, Elton? Rapaz, me desculpa aqui, eu caí aqui. Você caiu de fome, né? Eu acho que foi mais ou menos isso. Acho que até a internet ficou com vontade. Ai. Então já tá pronto. Ah lá, então, tá pronto. Uma outra dica final. Acabou o risoto. Guardou na geladeira, sobrou. No outro dia, faça o arantini, que é o bolinho de risoto. Esse risoto vai estar firme na geladeira. Você coloca um ovo, mexe com a mão, amassa bem, faça bolinhas, pode rechear com queijo, passa na farinha de rosca e frita. Minha nossa, depois me conta. Que é o que hoje em dia é muito importante, é o reaproveitamento, desperdício zero. Sobrou risoto, no outro dia você faz bolinho. Vai sair até briga, porque é muito bom. É muito bom. Eu vou colocar no prato aqui, Elton. Só para a gente ver como é que vai ficar essa questão digamos assim, você disse que não pode ele ficar ali, então ele tem que ficar cremoso. Tá? Cremoso, é. Um azeite, combina bem. Uma salsinha. Quem gostar de coentro, pode colocar o coentro. Aí é uma outra briga, né? Para ver quem gosta de coentro, quem não gosta de coentro. Mas assim, a salsinha, o azeite, ele já fica, ó. Traz aqui pra gente ver. Olha lá. Mais macio. Isso, olha que maravilha, hein? Ó. Além de tudo, tá muito bonito, né? Dá pra gente comer com os olhos. Muito bom. É pena que você não tá aqui, né? Olha, senão já dava um pouquinho Vai pra... faltar uma oportunidade. Pode deixar que a gente vai combinar qualquer dia pra ir em Campinas. Vou o meu gestor, né? Claro, se quiser é só contratar. Perfeito. Viu? Bom, Se tiver mais perguntas aí. não, vamos aproveitar agora. Chegou pra gente aqui, por exemplo, Antonello, que sabor de risoto combina mais com parmesão, né? Durante o preparo, a gente foi conversando bastante, né, sobre o queijo, pra gente, de repente, não estragar a receita, né? Mas com parmesão, eu quero utilizar. Qual que seria o ingrediente ideal? Olha, então, o parmesão, sozinho, ele já faz um risoto. Então, só o parmesão, você já tem um belo risoto. Eu faço muito, às vezes, em eventos, um risotinho básico de parmesão. Ou então você usa um grana padano. Colocar um grana padano. Então, ele sozinho já faz um risoto básico parmegiano, aí, um risoto básico. Aí você pode colocar um presunto parma, pode colocar qualquer outro. O parmesão ele vai em todos os risotos.
Eu só não coloco no de frutos do mar, porque para não roubar o sabor. Mas, em geral, o risoto de ossobuco vai parmesão, o risoto de gorgonzola com parmesão. Então, o parmesão faz parte do risoto. Eu só não coloco nesse caso. Mas em qualquer outro, coloca bastante parmesão. Bastante. E eu não economizo em parmesão no risoto. Porque eu coloco bastante parmesão e menos sal. E nesse caso até foi bom eu falar no sal, que eu não coloquei nada de sal. E está extremamente saboroso. Nada de sal. Não coloquei sal. E está extremamente saboroso. Pode confiar, sem sal. Que aí, e nem coloquei o parmesão, porque o curry é muito saboroso. E o caldo foi saboroso. Então é isso, o parmesão, sempre usar parmesão. E só o risoto de parmesão já está ótimo. Agora, na receita que a gente utilizou de frutos do mar, no caso de utilizar um queijo, né? Parmesão a gente já entendeu que não, né? Mas eu posso utilizar algum outro tipo de queijo nessa receita? Você poderia, sei lá, tentar usar um queijo leve, um queijo branco, um queijo Minas, né? Um queijinho de cabra suave, mais para colocar como um acompanhamento, né? Não para ele se dissolva no risoto. Então eu poderia colocar aqui cubinhos de queijo coalho grelhado em cima, para dar, que contrastaria com a manga, com o camarão, com o curry, um queijo Minas, né? Um queijo brie, já não sei muito se poderia até também combinar, eu nunca testei. Mas o queijo como um acompanhamento do risoto, não como ele sendo envolvido no risoto. Aí vai. Até que da conversa aqui a gente percebe que dá para brincar muito. Muito. Agora vamos falar mais uma situação de guardar um pouco. A gente fala muito de vinho, né? Tem aquele vinho que ele, de repente, harmoniza mais que o outro. Agora, aquela cervejinha do dia de domingo, vai harmonizar com esse risoto aí? Vai, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Uma cervejinha gelada cai muito, orna muito bem. Vai. De repente eu ficar preso no vinho, né? Dá para tomar uma cerveja tranquilamente, né? Um chopinho artesanal, uma cerveja artesanal, vai muito bem. Aquela coisa, você não pode tomar uma cerveja muito forte, uma extremamente potente aí. Tem que tomar uma cerveja. E hoje tem muitas opções aí cítricas, né? Umas Witbier, um Pilsen, umas cervejas leves que vai caminhar junto com o teu risoto. Que não vai. Você imagina o curry picante com uma cerveja picante, você vai ficar mais ou menos embrulhado. Então, vai ficar muito forte. Pode até um vinho tinto leve. Eu quero tomar com um vinho tinto leve. Você pega um vinhozinho tranquilo, um Pinot Noir, vai bem também. Não adianta querer tomar com um Taná, que é extremamente forte, um Malbec, aí não daria certo, mas com um vinho tinto leve, um rosé, vai muito bem. Cerveja, uma caipirinha vai bem, gin tônica vai bem. Bom, terminou o prato, ficou uma maravilha, ficou bonito. Você falou que tem que descansar um tempinho para depois servir, né? E Isso. quanto tempo em média, depois de estar pronto o risoto, que a gente vai para a mesa servir? 5 minutos, no máximo. E aí, sempre antes de ir para a mesa, a gente faz na panela, tampa a panela e deixa uns 5 minutos. Ele vai dar aquela finalizada. Se você abrir para servir, ver que está mais firme, joga um pouquinho mais de fundo, mexe e serve. Tranquilamente, faz parte do negócio. Hidrata novamente, põe um pouquinho e você vai sentindo. Agora tá bom. O tempo de chegar na mesa ele vai estar cremoso, perfeito. Acabou. E aí você vai fazendo um risoto, você vai ficando bom. Que perfeito, não, maravilha. Bom, Tadeu, então, deixa aqui
prótese ficou uma maravilha. Não sei se você vai experimentar, que vai deixar a gente Não. mais vontade ou não. Vai voltar lá no seu lugar, maravilha. Eu agradeço demais o Antonello, o chefe Antonello, faz parte aí do meu bistrô, que é a contratação do chefe, experiência gastronômica incrível, imperdível, que você pode ter aí na sua casa, viu? E lembrando, claro, como o Antonello já comentou aí no decorrer da nossa live, pelo programa Viva Prime, você tem desconto na contratação, na primeira contratação, e com parcelamento exclusivo pelo meu bistrô, tá? Quer saber mais? Tem um QR Code para você aí na tela, para que você seja direcionado. Olha que maravilha. Deve estar de Muito bom. Muito bom. Que maravilha. Olha. Muito legal. Nós estamos chegando ao final da nossa live. Infelizmente, eu quero agradecer demais também pela sua participação, com esse presente que você nos trouxe aqui no Dia dos Pais, para que a gente leve um menu participativo, que a gente estava conversando, né? Não é aquela coisa de estar o pai lá na sala, todo mundo ali na cozinha, participando deste caso, desse dia importantíssimo que está chegando aí no Dia dos Pais. Obrigado. Eu agradecer ao Bradesco Prime, ao meu bistrô, a todo mundo que ficou assistindo até o final aí. Eu fiz de coração. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. E eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer. E até a próxima live, né? Vamos fazer uma outra receita qualquer dia. Teremos outras, com certeza. Pessoal, muito obrigado por ficarem com a gente até agora, no finalzinho da nossa live, por enviarem suas perguntas, ok? Continuem acompanhando as redes sociais do Prime e até a próxima live. Tchau, tchau!